Graça e paz, amada igreja, tudo bom com você? Eu sou o pastor Agno Santiago, do Ministério Suzon, e esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que nós faremos, chamada Livros que Li. Eu quero apresentar para vocês os livros em que eu li, né? Eu quero expressar alguma opinião sobre esses livros, para trazer para você uma curiosidade, para aguçar em você a curiosidade, te despertar para a leitura desses livros. Eu quero trazer para você uma segurança teológica dentro daquilo que eu li, daquilo que eu conheci, porque tem muitos materiais por aí, a gente sabe disso, mas o objetivo é despertar você para a leitura, mas também te dar um norte, te dar um destino, te dar uma direção para que você possa saber também o que ler. Claro que você é livre para ler o que você quiser, mas aquilo que eu tenho me alimentado, aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho sido direcionado pelo Senhor, eu quero compartilhar com vocês a partir de agora, nessa série de vídeos chamado Livros que Li. Esse é o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, Paternidade para as Nações. Eu quero falar para vocês aqui um pouco desse livro. Eu quero começar falando sobre os livros do ano passado. Esse aqui foi um livro que eu li no ano de 2018. Eu li uma média de 8 a 9 livros. Para alguns é um número grande, para outros é só o começo, né? Então o objetivo aqui não é dizer que eu leio muito, que eu sou um grande leitor, nada disso. O objetivo é justamente falar daquilo que eu tenho lido e despertar em você esse interesse, tá ok? Esse livro, Paternidade para as Nações, foi um dos primeiros livros que eu li no ano de 2018. E é um livro da editora Vinde, Ministério Mevan. Foi um livro que foi liberado, né? Ele foi comercializado a partir de 2017 e eu só tive acesso a esse livro em 2018, no congresso que eu fui. E é um livro do apóstolo Luiz Hermínio, tá? Da editora Vinde, do ano de 2017, autor apóstolo Luiz Hermínio, do Ministério Mevan, tá ok? É um livro relativamente, né, para quem está começando a ler, é um livro até um pouco grosso, mas ao mesmo tempo é de uma linguagem muito bacana, de uma linguagem muito agradável, de fácil entendimento, de fácil absorção. Então, se você quiser começar por aqui, fica à vontade, eu super indico, porque é uma linguagem dentro daquilo que é o nosso cotidiano, nada muito rebuscado, nada muito sofisticado, mas ao mesmo tempo com muita profundidade, tanto na escrita, na qualidade de escrita, mas também com profundidade espiritual, que é o principal, ok? É um livro de 200 páginas, tá? É um livro bem acabado, com orelha, frente, aqui ó, orelha, frente e verso, certo? Ó a foto do autor. Beleza? É um livro bem acabado, bem bacana. É um livro que dá para você presentear alguém. Eu gostaria muito de ganhar um livro desse de presente, tá? Então eu vou falar um pouquinho do livro. Esse livro, eu vou falar do índice dele para despertar em você, aguçar aí, colocar o bichinho da leitura para poder te picar e você ficar interessado. Nós temos aqui paternidades, vou levantar aqui, paternidades, um rei ou um pai, filho e herdeiro, outro capítulo, de Tecnon a Ruiós. Esse aqui é bem interessante, porque ele fala que todos somos filhos. A partir do momento que nos tornamos filhos, a gente precisa amadurecer. Então tem trechos na palavra do Senhor que Deus nos chama de filhos, mas o original é Tecnon, que é um filho criança, um filho que depende de tutores, de cuidados. E o Ruiós já é o filho maduro. Então, por exemplo, lá em Apocalipse, quando o Senhor vai dizer, né, ao que vencer, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Já aqui já não é mais Tecnon, é Ruiós, né? É o filho amadurecido. Então é bem interessante essa aplicação. O pai é a origem, outro capítulo. Órfãos sem propósito, geração de propósito,
Mandamentos do pai e ensinamentos da mãe. Aqui o apóstolo Luiz Hermínio faz um paralelo entre a paternidade de Deus e a maternidade da igreja. Úteros cheios de vento. Paternidade geracional. O trono ou a porta? É uma pergunta. E por fim, filhos de discernimento. Esse é o índice, os capítulos, os temas abordados. E eu quero ler um trecho desse livro para você. Na verdade, a introdução do livro, o livro gira em torno, o tema é paternidade, mas o livro ele gira em torno de um versículo de um texto da palavra do Senhor que está no livro de Números, no capítulo 27. E eu não vou ler o texto todo, mas eu quero frisar apenas alguns versículos aqui do capítulo 27, que diz assim: E falou Moisés ao Senhor, dizendo, versículo 15. Aí o 16. O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. E aí vem o versículo 17. Que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Esse texto me chamou muita atenção porque o apóstolo Luiz Hermínio ele consegue colocar os tipos de paternidade, né, com base nesse texto. E eu quero mostrar para vocês aqui a que ponto, né, nós chegamos no entendimento de paternidade. O apóstolo Luiz Hermínio ele apresenta aqui 4 tipos de paternidade com base nesse versículo, e para mim foi o melhor do livro, a introdução e o primeiro capítulo ali, paternidades, porque falou muito comigo e o Senhor me visitou muito durante essa leitura. Então a gente vê aqui no livro a paternidade biológica, que é a paternidade que concebe, realmente é seu pai, sua mãe, né? O casal que gera uma criança, que gera um filho, é a paternidade biológica. Em seguida vem a paternidade geracional, que é a necessidade de gerar este filho no espírito. Então seria aquele cara que te ganhou para Jesus, aquele cara que te evangelizou, aquele cara que orou por você e te ganhou para Jesus. Pode ser o seu pai, sua mãe, ou como pode ser uma outra pessoa. Nada impede, né? E depois dessa paternidade que te gera no espírito, você precisa de uma paternidade espiritual que gere Cristo em você. O próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, né? Que novamente com dores de parto eu vos gerei, e depois ele vai dizer que geme, né, como a mulher de parto, até gerar Cristo em vós. Em textos distintos, em cartas diferentes, o apóstolo Paulo vai falar isso, justamente dando a entender, explicando essa questão de que não basta aceitar a Jesus, né? Mas até por conta desse amadurecimento, do teknon ao huios, não basta só aceitar Jesus, mas é preciso que Jesus, que o corpo, que Cristo seja formado dentro de nós. É a paternidade espiritual. E por fim, a paternidade de destino, que dá um destino para essa pessoa, né? Que revela o propósito para essa pessoa e que conduz essa pessoa ao cumprimento da sua chamada. O livro ele frisa bastante essa questão de que o pai biológico ele tem por plano principal de Deus ser o geracional, o espiritual e o de destino. Só que infelizmente a paternidade espiritual, a paternidade de Deus tem sido negligenciada, né, por muitos ministérios ao longo dos anos, de maneira que o meu pai biológico, hoje eu, pastor Agno, o meu pai biológico não é o meu pai geracional, não é o meu pai espiritual, não é o meu pai de destino, né? Então, assim, isso se dá por conta da caminhada cristã, por conta até da negligência desse assunto, desse tema bíblico tão importante. Então, o livro ele vem organizando isso, e isso foi muito útil para mim, para o meu ministério, para mim na minha caminhada, porque isso serviu para poder ajustar algumas coisas dentro do meu espírito em relação à paternidade. Eu recebi muitas informações sobre paternidade, muitas delas
verídicas, muitas delas fazem sentido, outras nem tanto. Então, de certa forma, esse livro veio para me ajustar e colocar em ordem as coisas que estavam em desordem dentro do meu espírito. Então, essa leitura eu indico a você que tem ouvido falar do tema de paternidade, que tem ouvido falar desse assunto, mas que ainda tem algumas dúvidas, ainda não entendeu completamente sobre o assunto. Eu acho que nem o autor do livro entendeu completamente esse assunto, ele é inesgotável, né? Mas ele tem por objetivo apresentar a paternidade de Deus às nações, a paternidade de Deus ao homem, e dentro desse panorama, é como se a paternidade de Deus às nações fosse o cunho geral, né? Todo o filme, mas aquela cena, aquela foto, ele trata da paternidade individual, a paternidade espiritual na pessoa do homem, no relacionamento do cristão, do crente. Tá? Então é isso, espero que eu tenha conseguido despertar em você a curiosidade a respeito desse livro, a curiosidade de ler, de buscar, e que você possa, de alguma maneira, né, tentar encontrá-lo ou pelo site, pela editora, pelo site da igreja, né, ou num evento próximo. Eu não sei onde você mora, não sei até onde esse vídeo vai chegar, então você pode, de repente vai ter algum evento, algum congresso aí do apóstolo Luiz Hermínio ou do Ministério Mevan, enfim. Certamente o site da editora Vinde, Reino em Movimento, enfim, você pode estar buscando aí encontrar esse livro, beleza? Fica na paz do Senhor Jesus. Essa foi a minha pequena contribuição para o reino de Deus. Esse livro é fantástico. Pra você ter ideia, eu sou o tipo do cara assim, quando eu leio, eu sublinho as partes mais importantes do livro. Aquilo que eu julgo mais importante, eu marco, eu sublinho de lápis ou de caneta meus livros. Por exemplo, essa página aqui, ó, aqui, tá vendo? Ó, aquilo que eu julgo mais importante, mais edificante, eu sublinho. E depois eu volto, quando eu finalizo a leitura, eu volto transcrevendo para um caderno, a própria mão, eu vou transcrevendo literalmente aquilo que foi sublinhado. E se em algum momento o Senhor me visita na leitura e me traz uma instrução, uma revelação a respeito de algo que está sendo lido, eu também transcrevo para esse caderno. Então, só para você ter uma ideia, o livro Paternidade para as Nações foi o maior resumo que eu já fiz. Desses 9 livros que eu li no ano de 2018 e até agora, que eu já li mais alguns esse ano, o resumo desse livro foi o maior. Foram 8 páginas de caderno, né? Frente e verso. Então, assim, são muitas coisas interessantes, muitas coisas importantes que vale a pena memorizar, que vale a pena entender, que vale a pena pesquisar. Alguma coisa que você não entendeu, ou algum texto que está aqui de uma forma que você não conhecia, vai na sua Bíblia, na sua versão, né? Eu acho muito interessante esse bate-bola, porque esse livro, na verdade, esses livros que eu vou falar para vocês a partir de agora, são livros que me conduzem a esse bate-bola com a palavra, tá? Rapaz, como é que esse cara achou isso aqui nesse versículo, cara? Eu já passei por esse versículo várias vezes, anos e anos, eu nunca vi dessa forma. Então, o livro, ele acaba te trazendo uma nova perspectiva, uma nova visão a respeito daquilo, ou reafirmar, serve também para reafirmar, corroborar aquilo que você já pensava, que você já entendia. Então, assim, eu quero indicar para vocês aqui livros que te tragam essa sensação de crescimento. Não tenha medo de crescer aos poucos. Se você não conseguir ler 8 livros no ano, 10 livros no ano, leia um, mas leia. Leia a Bíblia e leia o livro, porque você não deve ter medo de ler poucos livros. Você tem que ter medo de não ler livros, de não ler a palavra, de não buscar, de não meditar e conhecer o Senhor. Amém? Fica aqui o meu abraço, que você possa se despertar para isso e que você possa também, você que já leu ou que vai ler esse livro, deixe os seus comentários nesse vídeo, tá?
Conta pra gente a sua experiência, o que você achou desse livro e compartilha com a gente aí aquilo que você tem lido. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.